Olá, eu sou Caroline Calasso, sou coach executiva de negócios. Eu estou gravando esse vídeo justamente para te falar a respeito de um processo de coaching, de sucesso e de resultados. Hoje tem muita gente que se formou como coach, mas frequentemente as pessoas nos perguntam, a mim e a Cássia, a respeito de como realizar processos de coaching, de resultados, entregar o melhor para o cliente. Em primeiro lugar, é importante dominar os fundamentos do coaching. Isso provavelmente você aprendeu na sua formação. Entender quais são os princípios do coaching, por exemplo, não julgamento, que o coaching é baseado em perguntas, mas é interessante você entender o motivo disso. Primeiro, por que o coaching é baseado em perguntas? A gente chama de perguntas poderosas. É porque as perguntas, elas atuam na mente do seu cliente, gerando insights. Ou seja, nossa mente adora respostas que a gente pode dizer sim ou não. Justamente porque tem muitos comportamentos que estão automatizados na nossa mente. E aí dizer sim ou não, nem precisa raciocinar e nem precisa pensar muito. Mas quando alguém te faz uma pergunta aberta, ou você faz uma pergunta aberta para o seu cliente, uma pergunta que não dá para responder sim ou não, isso gera na mente a necessidade de reflexão. Isso acontece automaticamente. Quando alguém faz uma pergunta aberta, é como se, imagina um grande fichário, um grande arquivo. E lá dentro desse arquivo nessas gavetas, existem várias fichas arquivadas. Essas fichas são as nossas memórias, os nossos conhecimentos, está arquivado na nossa mente. Quando alguém faz uma pergunta aberta, é como se esses arquivos começassem a se abrir, esses fichários se abrissem, essas gavetas se abrissem e juntassem esses arquivos que contém ali dentro, arquivos que façam sentido para responder aquela pergunta que foi realizada. Isso tudo acontece em frações de segundos. Mas o fato é que quando isso acontece e essas novas ideias se formam, uma nova conexão cerebral pode se formar. E isso pode trazer insights, ou seja, novas percepções a respeito de um mesmo tema. Os neurocientistas já descobriram que acontece na sua mente como se fossem, quando se vê isso em imagens, é como se estivesse acontecendo explosões cerebrais no momento de um insight. E essas explosões cerebrais são capazes de formar novas conexões. E aí o seu cliente começa a entender algo que faz muito mais sentido para ele do que fazia antes de um processo de coaching. Justamente porque você, como coach, adota muito mais a abordagem de perguntas do que a abordagem de conselhos. E é por isso que é mais interessante e mais eficaz realizar o processo de coaching, realizando perguntas abertas, do que simplesmente dando conselhos e dizendo sobre coisas que você sabe para o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa dominar e saber quais perguntas fazer. Eu gosto muito de uma definição que fala que o processo de coaching é uma mente organizada em um determinado assunto, ajudando uma outra mente a se organizar no mesmo tema. Isso faz todo sentido, porque o processo de coaching, de resultados, ajuda o cliente a ter percepções que ele não tinha antes e vai trazendo clareza para ele sobre o que ele deseja, sobre onde ele quer chegar, sobre a situação atual, sobre os incômodos que têm sido gerados nessa situação. Aí você precisa de ferramentas adequadas para fazer essa abordagem com o seu cliente e realizar essas perguntas poderosas. Por que o uso de ferramentas? Os coaches experientes às vezes nem usam mais ferramentas, mas eles não usam porque eles já têm essas ferramentas incorporadas na sua forma de atuar. E eu acredito e eu aconselho que todo coach planeje a sua sessão, avalie qual é o objetivo, qual é o resultado que se espera e utilize uma ferramenta adequada para aquele objetivo e aquele alvo estabelecido. Isso faz toda a diferença entre um coach que faz um processo que dá voltas e não chega a lugar nenhum e um coach que conduz o cliente a um resultado excepcional e a uma experiência incrível com o processo de coaching. Eu queria deixar essa dica para você e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube. Você vai receber toda semana dicas como essa aqui que eu estou gravando para você e que podem rapidamente fazer muita diferença no seu dia a dia. Grande abraço!